Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de janeiro. Começamos a semana com mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. Assista agora as principais informações das regiões serrana e dos lagos do Rio. Iniciamos falando sobre a forte chuva que atingiu a região serrana e deixou rastros de destruição neste fim de semana em várias cidades. Confira. Parte da estrada na RJ 146 em Trajano de Moraes cedeu. O tráfego de veículos foi interrompido pelo excesso de água da chuva e perigo aos condutores. Em Cachoeiras de Macacu, choveu 137 milímetros nas últimas 48 horas. A Defesa Civil registrou até o momento 26 ocorrências, sendo 15 deslizamentos, 6 alagamentos e 6 casas interditadas. Algumas famílias foram encaminhadas para casas de parentes. Em Sumidouro, enxurradas levaram 2 pontes, uma no bairro Barão de Aquino e outra no bairro Boa Vista. Um deslizamento atingiu uma casa e açudes ficaram com a estrutura comprometida no bairro Soledade. Já no bairro Venda da Ponte, um deslizamento de terra atingiu uma residência. Um açude está prestes a romper devido ao grande volume de água. Em Duas Barras, a RJ 144, que liga o município à cidade do Carmo, opera em siga e pare. Parte da pista cedeu e foi feito um aterro para minimizar o problema. Na região dos lagos, o rio Mataruna, em Araruama, transbordou no domingo. As localidades mais prejudicadas são o sítio Ilha do Lazer, distrito de São Vicente, loteamento Parque Bela Vista, na Rua da Faculdade Cândido Mendes e Bananeiras. E em Teresópolis, choveu 43,2 milímetros nas últimas 24 horas. Foram registradas 11 ocorrências, sendo 4 quedas de árvores, 5 deslizamentos de terra e 2 vistorias técnicas. Não houve vítimas, desalojados ou desabrigados. Já Nova Friburgo registrou cerca de 44,8 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. A Defesa Civil atuou em 4 ocorrências emergenciais, 2 quedas de árvore, 1 deslizamento e 1 queda de barreira. Também não houve vítimas, desabrigados ou desalojados. A situação está realmente preocupante e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Na tarde de hoje, nossa equipe conversou com a Defesa Civil de Nova Friburgo. Olha só. Segundo o coordenador operacional da Defesa Civil de Nova Friburgo, Luciano Luiz, a previsão ainda é de chuva, mas dessa vez os riscos são menores. A expectativa de previsão de mais chuvas, Porém, de fraca a moderada, ocasionalmente a forte. Ela pode continuar fraca a moderada durante os dias e poucas pancadas de chuva forte ao longo desses dias. A gente se baseia muito aqui pelo CEMADEM, o que o CEMADEM passa para a gente. O risco hidrológico de Friburgo é um risco moderado. Subiu um pouco o nível do rio, é claro, mas está numa faixa média, não tem risco de transbordo nesse período por enquanto. Ainda segundo ele, há risco moderado de deslizamentos, mas que estão sendo monitorados pelo CEMADEM RJ e pela Defesa Civil. A gente aconselha os moradores de área de risco, se detectarem o início de um deslizamento, rolamento de blocos, que entrem em contato com a Defesa Civil, que solicitem a vistoria. Se tiver risco de trincas em casa, portas e janelas emperradas, também que entrem em contato com a gente. Nossa equipe está de plantão 24 horas para isso. O coordenador faz mais um alerta à população. Não há motivo para alarde. Tem que ficar atento aos avisos oficiais da Defesa Civil e de outros órgãos do município, da prefeitura também, porque muitas informações são controversas pelas redes sociais. Peço que a população, se possível, se cadastrar no 40199 para receber o SMS direto no seu celular. É só digitar o CEP da sua localidade e enviar para esse 40199. E os transtornos não param por aí. Na região dos lagos, algumas linhas de ônibus sofreram alteração devido às más condições das estradas por causa da chuva. As áreas mais afetadas são as zonas rurais, principalmente em Araruama, que teve 4 linhas alteradas e 1 suspensa. Segundo a Autoviação Salineira, empresa responsável pela frota de ônibus da região, 11 linhas sofreram algum tipo de alteração em Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Búzios e Cabo Frio. Para conferir a tabela com todas as alterações nos itinerários e mais informações sobre as mudanças, acesse a matéria no nosso portal.
Mudando de assunto, vamos falar agora sobre carnaval. Mais 2 cidades da nossa área de cobertura anunciaram o cancelamento da festa. O prefeito de Teresópolis, Vinícius Clausen, anunciou em suas redes sociais que o carnaval no município está suspenso. Segundo ele, não seria responsável realizar um evento que traz aglomeração em um momento de atenção e monitoramento do crescimento da variante da Covid em todo o país. Outro município que também cancelou o carnaval foi Cachoeiras de Macacu. O prefeito Rafael Miranda também fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre a suspensão das festividades. Não podemos, em 4, 5 dias, jogar tudo que conquistamos a duras penas. Muitas vidas foram perdidas, muitas pessoas se sacrificaram para salvar vidas. Então, eu compreendo que muitas pessoas gostariam até que tivesse o carnaval, mas a gente precisa colocar a vida acima de tudo. E nada mais importante do que a vida da gente, do que a vida das pessoas. Segundo ele, a equipe técnica em saúde avaliou o avanço dos casos da variante Ômicron nas cidades brasileiras e, por isso, o mais prudente para preservar a vida de todos é cancelar a festa. No próximo bloco tem reportagem sobre a flurona. Saiba o que diz um especialista sobre a infecção da Covid e da gripe ao mesmo tempo. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta com o Multiplix Notícias Noite. Falando agora de vacinação contra a Covid. Essa semana a campanha continua em Nova Friburgo. Quem tem mais informações é a repórter Bianca Chabudé. A Prefeitura de Nova Friburgo segue imunizando a população contra a Covid-19 e divulgou um novo calendário para essa semana. Na terça e quinta, dias 11 e 13, vai ter aplicação de reforço para toda a população que já tomou a segunda dose há 4 meses e para os imunossuprimidos. Nesses 2 dias também vai ter repescagem da segunda dose com a Pfizer e repescagem da primeira dose para gestantes, puérperas e adolescentes. Na quarta-feira, dia 12, o reforço da Janssen será oferecido para quem tomou a dose única. Nesse dia, também vai ter imunização de AstraZeneca e Coronavac para quem está agendado e repescagem para toda a população com mais de 18 anos. O calendário completo com os dias, horários, locais de vacinação e a documentação necessária você encontra no portal Multiplix. Bianca Chabudé para o Multiplix Notícias Noite. Falando nisso, Búzios dá mais um passo importante e é a primeira cidade da região dos Lagos a aplicar a 4ª dose da vacina contra a doença. A vacinação começa nesta terça e segue até a sexta-feira para pacientes com comprometimento no sistema imunológico. A imunização será sempre a partir das 2 da tarde nas seguintes unidades básicas de saúde. Terça e quinta, nas UBSs Olavo da Costa, Arpoador Cruzeiro, Rasa, José Gonçalves, São José e Bahia Formosa. E na quarta e na sexta, nas UBSs Jeribá, Ferradura, Brava, Capão e Sem Braças. Lembrando que, de acordo com o Ministério da Saúde, para tomar a 4ª dose é necessário ter um intervalo de pelo menos 4 meses desde a última dose. Nos últimos dias, municípios do estado do Rio têm registrado casos de pessoas que se contaminaram com a Covid e com a gripe ao mesmo tempo. Essa dupla infecção está sendo chamada de flurona. Para esclarecer dúvidas e entender melhor do que se trata essa co-infecção, nós conversamos com um infectologista. Na reportagem a seguir, veja o que disse o especialista. Casos de co-infecção por Covid-19 e influenza vêm sendo registrados no estado do Rio de Janeiro. A contaminação pelas 2 doenças recebeu o nome de flurona e está acontecendo devido à ampla circulação dos 2 vírus no estado. Embora a co-infecção assuste e dê a impressão de um quadro clínico mais grave, não é isso que os especialistas estão observando. Para o paciente em si, isso não muda muita coisa, porque os sintomas vão continuar sendo aqueles gripais. Então, a preocupação que as pessoas têm de eventualmente ser uma forma mais grave ou levar a hospitalização,
ela nem sempre tem essa relação direta. Como os sintomas são semelhantes, apenas exames laboratoriais para Covid e influenza podem comprovar a co-infecção. É uma detecção puramente laboratorial, assim, a gente não... São doenças muito parecidas, ambas transmitidas aí por secreções respiratórias, por gotículas, então você acaba tendo os sintomas, né, com base clínica, né, muito complicado de você fazer a diferenciação com base puramente no sintoma do paciente. Com quadros clínicos não tão graves, a maioria dos pacientes co-infectados estão realizando o tratamento de casa, sem necessidade de internação hospitalar. A maior parte desses sintomas, eles podem ser tratados em casa, basta a pessoa manter, né, aquele tempo lá de isolamento, evitar, né, estar circulando com os sintomas e obedecer, né, as recomendações médicas que forem dadas para ele, em relação a repouso, ingestão de líquido, manter uma boa alimentação, enfim. E aí, na maior parte, se recupera sem maiores problemas. A vacinação contra a Covid e contra a influenza é um fator importante para que os quadros das infecções isoladas ou da co-infecção não se agravem. Mas o que acontece é isso, as vacinas elas evitam com certeza as formas mais graves, internações e reduzem a possibilidade de óbitos aí, tanto da influenza como da Covid. Com o aumento nos casos de Covid, um surto de gripe no estado e, além disso, a combinação das duas doenças, os especialistas afirmam que o ideal é deixar o carnaval para o próximo ano. Então, por mais que você faça um protocolo, você vai diminuir a chance da ocorrência, mas não vai zerar. O ideal é realmente a gente não ter essa festa nesse ano. Lembrando que, periodicamente, as prefeituras têm divulgado os cronogramas de vacinação contra as duas doenças. Então, se você ainda não se imunizou, fique atento às datas e procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio vai abrir amanhã as inscrições para o projeto Botinho, tradicional colônia de férias promovida nas praias do estado. 4.000 crianças e adolescentes vão participar de 17 a 28 de janeiro de atividades físicas na areia, aulas sobre preservação ambiental, além de receber orientações sobre as condições do mar e primeiros socorros. O Botinho é gratuito e tem como objetivo promover a interação social entre os participantes, que devem ter entre 7 e 17 anos. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de janeiro, das 8 às 11 da manhã, no próprio local. Na nossa área de cobertura, Cabo Frio, Búzios e Araruama realizam o projeto. Para saber mais informações e a documentação necessária para se inscrever, acesse a matéria no nosso portal. E além dessa matéria, no portal Multiplix, você encontra muitas outras informações sobre as regiões serrana e dos lagos. É só acessar e ficar por dentro das novidades. Uma ótima semana para você e até amanhã!